4, 3, 2. Olha, Papião, mas esse nome, já agora indo por aí, esse nome surge do quê? Do quê? Porquê? Surge de eu fazer parte de uma cultura hip hop, e de eu gostar de fazer música, e todas as pessoas, ou a grande parte das pessoas dentro do mundo artístico têm um AKA, né? Tem um nome artístico, por assim dizer. E pronto, eu quando comecei a fazer as minhas primeiras composições, não tinha nenhum nome, e numa conversa com um amigo meu, que é o Harold, ele sugeriu o nome Papillon porque ele tinha visto um filme que era o Papillon na altura. Era o Papillon na altura e continua a ser o Papillon agora. Mas há mais do que um filme Papião, não? Neste momento há dois. Há um que é o clássico, e agora houve um remake, que acho que foi o ano passado ou algo assim que saiu. E pronto, e é por aí, foi inspirado nisso, e para mim fez sentido porque eu acho que em termos de simbologia funcionava para aquilo que eu queria fazer desde o início que comecei a trilhar os meus caminhos artísticos. Foi por aí. Okay, então, mas vendo o filme, qual é a mensagem que o filme passa? Eu nunca vi o filme. Eu estou a criar o meu próprio filme. Tu estás mais acima desse filme? Não digo que estou acima, não estou acima. Não estou acima, mas olha, por acaso é bem curioso porque esse nome foi inspirado na personagem desse filme, que também é de um livro, né? É um clássico, é um livro clássico francês, que eu não só nunca li o livro, como também nunca vi o filme. E uma das razões pela qual eu não o fiz é porque acho que quero viver um bocadinho mais antes de tentar perceber qual é que foi a origem do nome que originou o meu nome artístico, e então quero viver um bocadinho mais, quero criar um bocadinho de história, por assim dizer, para depois fazer esse... Não ficas preso ao nome original, ou seja, não é? Não quero, não é que eu não quero, eu já sei pequenas coisas que fazem sentido em termos do facto da personagem ter sido presa, e a jornada dela é tentar se libertar da prisão e isso tudo, e eu identifico-me com isso. Só não sei o resto das camadas do filme nem da história, mas estou a guardar isso para um bocadinho mais no futuro, eu depois... Mais para a frente. Exatamente, ver como deve ser. Exatamente. Quando escreveres um bocadinho mais da minha própria história, do teu livro. Exatamente. O objetivo é depois tentar fazer um paralelo entre a história que originou o meu nome. Quando tu falas aí, digamos que uma prisão, essa prisão, o que é que se pode identificar contigo? Porque a prisão? Isso é o quê? A prisão o quê? Eu acho que, no geral, a forma como eu fui educado e a forma como, de certa forma, absorvi certas coisas da sociedade, de certa forma condiciona um bocado a forma como tu pensas as coisas, e acho que esse condicionamento mental que tu levas da sociedade no geral, tanto para bem como para mal, acaba por te deixar preso a certos comportamentos, certos belief systems, né? Certas coisas que tu depois acreditas sem saber de onde é que veio a origem dessa informação. E muitas dessas coisas acabam por te limitar. Eu acho que quando as coisas te dão um certo poder e te ajudam a melhorar e a evoluir, é bom, mas quando te limitam, não é bom. Então eu acho que todas as pessoas acabam por passar um bocadinho por essa fase, de se sentirem um bocado presas, de não saberem muito bem onde é que estão e para onde é que vão. E foi um bocado nessa altura que eu estava um bocado a sentir isso, e que o nome Papillon fez sentido para mim, para eu próprio, o Papillon, neste caso, a personagem do filme, né? Para eu próprio também me libertar e eu próprio também ser o mais livre possível. É o tal tema de pensares um bocado fora da caixa. Exatamente. É a parte fixe. E tu expressas isso também na tua música? Bastante, já. Qual é que é, digamos, a música? A música que faz mais sentido para ti? São várias, mas olha, eu tenho uma em específico que se chama Impressões, que o refrão eu digo: eu não sou como toda a gente, e essa gente não sabe como eu sou, querem pôr-me na fila de espera sem saber onde é que ela começou. Ou seja, eu estou a dizer que eu não sou como toda a gente, eu quero fazer o que faz sentido para mim, mesmo que isso não seja de acordo com o que a maioria das pessoas faz, né? Exatamente, ou que é o mais bonito
aos olhos da maioria das pessoas, porque isto é sempre uma dinâmica e um jogo do que é que funciona para a maioria, né? Toda a gente se sente mais confortável a ir onde tem o maior número de pessoas e às vezes estares no sítio onde tem menos pessoas, sentes aquele desconforto, e isso faz parte dos tais belief systems, dos tais condicionamentos mentais que intuitivamente são impostos, que depois tu acabas por perceber que não faz sentido. O que interessa é tu, de certa forma, sentiste confortável com a tua própria pessoa, e depois vai haver alturas onde tu fazes parte da maioria, outras alturas vais fazer parte da minoria. Yeah. Então é saber estar confortável em ambos os lados. E não vais com a maré, entre aspas, não é? Não vais com a maré. Não é necessariamente ir ou não ir com a maré, é tu estás confortável contigo próprio. Se estar confortável contigo próprio é estar a ir com a maré, vai com a maré. Mas não tens que forçar para te sentires bem, a perceber? E é um bocado por aí. Eu prego muito isso nas minhas músicas, e é um bocado isso. Eu acho que no final do dia tu é que tens o poder quando isso acontece, né? Imagina o que é. Há bocado, quando começámos, tu perguntaste: não, estou bem vestido. Tu é que sabes se estás bem vestido, meu. Estou bem vestido, não. Tu é que sabes, não precisas, entre aspas, da minha aprovação para te sentires bem vestido, estás a perceber? Eu sei que eu estou bem vestido. Isso pode ser quase um quebra-gelo também. Sim. Sim, eu percebi que era um quebra-gelo, mas é um bocado só para justificar o que eu estava a dizer. É do tipo, eu sinto que as pessoas têm, principalmente conforme tu cresces, né? Porque quando és mais novo, és mais jovem, és criança, estás a desenvolver o teu carácter e a tua personalidade e não percebes o que é que pode vir a acontecer, e é normal que vais para o sítio onde é mais confortável ou que vais para o sítio onde te disseram. Mas chega uma altura que tu tens de começar a questionar-te sobre o que é que faz realmente sentido para ti ou não. E é um bocado por aí, e é isso que eu prego. Quando chega aquela fase em que tu questionas, olha, isto faz sentido para mim, isto não faz sentido para mim, não és obrigado a seguir caminhos que não deves seguir. Yep. É um bocado por aí. E doa quem doer. Doa quem doer. Olha, como é que era o Papillon em pequenino? Olha, eu era um... Não, quer dizer que tu agora és muito grande também, quer dizer, pequenino era mesmo quando eras muito pequenino. Era muito traquina, era um rapaz muito traquina, e lá está, a curiosidade às vezes leva-nos para caminhos que nem sempre são os melhores para nós. Mas no final do dia era uma criança curiosa, era muito divertido e gostava era de estar a explorar coisas e de nunca ficar quieto, gostava de estar sempre a brincar e estar com os meus amigos. E muitas das vezes, quando tu és miúdo e ignorante, fazes coisas boas e fazes coisas más. Faz tudo parte da aprendizagem, não é? Faz tudo parte da aprendizagem. E quando é que tu descobriste que era isto que tu querias fazer, pá? Olha, eu descobri quando eu estava numa fase assim meia, lá está, numa fase de construção, né, do meu carácter, e foi mais ou menos ali no final da adolescência, início da minha vida adulta, né? Acho que nem isso, olha, foi dos 17 para os 18, entre os 17 e os 19 mais ou menos, foi quando eu estava numa fase muito importante para mim, porque eu dediquei muito da minha vida ao desporto, e era o meu último ano de sénior, e culminou ali um monte de situações onde eu não consegui terminar o meu último ano de sénior porque tive uma lesão no joelho, estava com alguns problemas familiares, estava com problemas, entre aspas, com namoradas e todas essas coisas. Queria ir para a faculdade e, por um lado, a minha nota não era suficiente para ir para a faculdade, mas, por outro lado, financeiramente a minha família não estava preparada para eu ir para a faculdade. Então, um monte de coisas... Um misto. Exatamente, que me fizeram, de certa forma, sentir muito mal comigo próprio, com a posição que eu estava naquela altura na minha vida. E isso fez-me ficar um miúdo muito introvertido, muito fechado no meu quarto e ouvir bastante música. E conforme eu ouço bastante música, comecei a absorver bastante do que é que a música me dizia. E foi aí que eu comecei a ouvir muito rap, muito hip hop. E muitas das músicas que eu ouvia diziam-me alguma coisa ou incentivavam-me de alguma forma. Isso foi em que ano, Babião? Foi no período entre os 17 e os 20, mais ou menos. Entre os 17 e os 20. Foi esse período. Foi o finalizar do secundário, foi o tentar profissionalizar, ou seja, tentar fazer aquele último ano de sénior no futebol para tentar ir para um clube, ir para sénior, neste caso o último ano de júnior, aliás, para ir para sénior. Foi o tentar ir para a faculdade, ou seja, foi ali entre os 17, 18, 19, foi nesse período. E como estava a dizer, o facto de eu ter ficado a ouvir bastante música e lá está, eu tinha um bichinho pela música, sempre tive,
mas nunca dei a devida atenção porque sempre estive muito focado no desporto, e quando eu me vejo privado de fazer desporto, foi quando eu comecei a experimentar fazer música e comecei a escrever as minhas primeiras rimas e comecei a conhecer malta que também fazia música e comecei a explorar. Olha, e como é que foi, e no início, como é que foram tipo, as opiniões da malta? O que é que eles diziam? Não sei, era misto. Se calhar, comparado com agora, claro, né? era bastante diferente. O que é que a malta do futebol dizia? A malta do futebol, por acaso, eu sempre fui muito low pro em relação àquilo que eu fazia na música. Nunca fui muito de estar a expor e tal. A expor, exatamente. Ou seja, sempre tive um bocado daquela mentalidade de pensar que se isto for bom, eventualmente há de chegar às pessoas que fazem sentido, e eu não tenho que estar constantemente a dizer eu faço música, eu faço rap e não sei o quê. E às vezes até me sentia um bocado envergonhado, né? Eu vi o teu vídeo do não sei o quê, e eu ficava um bocado ok, está-se bem. Mas pronto, é um bocado por aí. Na altura as pessoas, só os meus amigos mais próximos é que sabiam que eu fazia música, davam-me um incentivo normal. Eu também não me considerava uma pessoa fraca. Já fui bem mais fraco do que sou agora, né? Mas não. Tu dizes fraco é que é emocional? Ou... Não, fraco. Frágil? De skill. Fraco de skill. De skill e compor melhor e fazer melhor. Sim. Hoje faço muito melhor do que fazia na altura. Claro. Mas não acho que tenha começado de uma forma fraca, não é? As pessoas já diziam, olha, podia não ser o nível dos melhores. Era o que tinhas na altura, era exatamente, o que tinhas. mas já tinha qualquer coisa ali. Então as pessoas acabavam por me incentivar. E houve crítica no início? Tipo desaprovação? Não. Não? Na música em específico, não. E isso é curioso, porque isso foi uma das coisas que me fez colar na música, que foi eu, lá está, nessa altura em que eu estava, que eu não sabia o que é que havia de fazer, acabei por me lembrar de pequenos episódios ao longo da minha vida, onde sempre que eu fazia música, ou que eu fazia um freestyle ou uma rima, alguém chegava ao pé de mim e dizia: tu és muito bom a fazer isso. E eu lembrava-me disso. Lá está, uma das pessoas que fazia comigo desporto, que depois acabou por ser futebolista mesmo profissional, dizia-me a mesma coisa. E eu lembro-me quando era mais novo, às vezes em festas de família, reunia-se as crianças e os adultos ficavam a ver as crianças e nós imitávamos o que fazíamos na televisão, e eu imitava sempre as pessoas da música, imitávamos o que faziam nos malucos do riso, e diziam: olha, tu tens jeito para a música. E eu lembrei-me desses pequenos pormenores todos, e depois fez muito sentido um bocado mais à frente, e eu disse: ok, se calhar, então, espera, se calhar é isso que eu tenho que estar a fazer. E nunca pensaste que eles estavam a fazer isso para te agradar? Ou tu realmente tu vias que havia algo? Não, nunca pensei nisso. Poderia até ser, mas nunca pensei que fosse para me agradar. Era porque também não era... ninguém me levantava tipo aos céus, não era és o maior de sempre. Não, era só, olha, tem jeito para isso. Olha, continua. Era sempre assim, eu ia fazendo, ia continuando. E quando eras mais puto, tinhas um trabalho de sonho, ou seja, para além da bola, tinhas pensado alguma coisa tipo de género, olha, vou ser músico, ou não, vou ser jogador de futebol. Olha, antes de mais, como é que chegaste à bola? Como é que eu cheguei à bola? Normal, o processo normal, estás na rua... Eu não fui à bola, eu não cheguei à bola, nunca cheguei à bola. Não, mas eu acho que é mesmo, lá está, a tal conversa da maioria. Tinhas amigos que jogavam à bola. A maioria das pessoas, né, na altura em que eu cresci, jogava a bola na rua e era o que tínhamos acessível, e começas a jogar na rua e depois sabes que um amigo joga no Clube X e vais ao Clube X fazer captações, fazer treino de captação. E ficas no clube ou não ficas. No meu caso em específico até foi uma situação meia, lá está, o tal build-up que depois me fez chegar à situação em que eu cheguei, de sentir-me tão mal por não ter conseguido prosseguir o meu sonho do desporto. Foi porque eu tive muitos anos a lutar para ter uma nacionalidade portuguesa, né? E por não ter a nacionalidade, não ter o documento português, eu não conseguia me inscrever e não conseguia ser federado, e consequentemente só fiz os meus últimos 2 anos de formação, por assim dizer, como federado, porque os outros todos eu só treinava. Então tudo isso também acabou por acumular um bocado, ou seja, andei tantos anos a treinar que é para depois conseguir finalmente a minha identificação, que é para depois começar a jogar, e depois começas a jogar, estás num clube e estás no banco, ficas o ano todo no banco e finalmente encontras um treinador que gosta de ti, que aposta em ti, que acha que tens potencial, e é o ano que tu vais ser titular, fazes o último jogo de preparação antes de começar o campeonato e lesionas-te ali. Estás a perceber? Ou seja, esse acumular de coisas chegou tipo, para que eu senti mesmo do tipo,
Pá, esforcei-me tanto, foram tantos anos a investir nisto, mentalmente e fisicamente, que é para terminar da forma como terminou. Mas pronto, e acabei por ir parar ao futebol dessa forma, de amigos. Eu sabia que um amigo meu jogava na altura era o Arsenal 72, que é um clube de Meio Martins, e os meus amigos todos jogavam lá e eu fui para lá jogar também. E tens amigos teus agora que deram o salto. Bastantes, vários saltos. Uns saltos maiores, outros saltos mais pequenos, mas cada Mas tu também deste um grande salto. Yeah. Sim, da minha maneira, acabei Pá, por e dar. tinha de ser assim, se tivesse sido de outra forma, Sim, era de outra sim, forma. claramente. Boa, ok. Ok. Pronto, pá, e agora, e em termos de desporto, eu sei que tu também tens mais pessoas na tua família que estão ligadas ao desporto de uma forma mais profissional, não é? É o caso do teu irmão, não é? O teu irmão está no atletismo. Sim, o meu irmão está no atletismo. E ele está a fazer que modalidades? O meu irmão faz triplo salto, ou seja, ele é um saltador. Ele faz triplo salto, faz salto em altura e também faz salto em comprimento, assim, de vez em quando é preciso, porque os clubes às vezes precisam, né? De pontos. Quando estão a competir, exatamente, quando estão a competir uns com os outros precisam de pontos e às vezes ele, como salta bem, pode ser. Na altura que eu estava no atletismo, que também estive no atletismo, eu fazia lançamento do disco e fazia lançamento do peso. Portanto, estás a ver, é o que estamos aqui a falar. É aquela adaptação. Naquelas competições de clubes, nós temos que ser, às vezes, que apaziguar ali algumas coisas que são menos bons, não é? Para que a gente possa subir como equipa, não é? Equipa, E é isso que o teu irmão também faz, não é? O teu irmão também chegou mais ou menos assim um título internacional, ele chegou a competir lá fora. O meu irmão Europeus, não. está ali na elite portuguesa de atletismo. Não é o topo dos topos, mas está sempre ali nos pódios e já competiu por Portugal internacionalmente algumas vezes. Desde muito jovem que ele faz isso. Ele já faz atletismo há bastante tempo. Já foi competir por Portugal já quando era... Acho que... Não sei o nome específico, mas é como se fosse os Jogos Olímpicos para jovens, né? Não sei o nome específico. É a juventude. Exatamente, é os Jogos da Juventude ou algo assim do género. Ele já participou aí, entretanto, pronto, né? Agora já é adulto, já fez sub-23. Mas ele continua a competir? Continua a competir, ele é mesmo profissional e pronto, é disso que ele faz. Olha, e tu, o que é que andas a fazer? Dos treinos? Treinos, que treinos? Físicos? O que é que andas a fazer no desporto? Opa, desporto não ando a fazer nada propriamente. Atividade física, estou a tentar treinar e tentar criar uma regularidade no ginásio e... É com este senhor aqui? Com este senhor aqui, exatamente. Estou a tentar criar uma rotina de atividade física. O hábito do treino, prezar, né? Exatamente, e prezar pela saúde e pelo físico. E é importante também a relação corpo-mente, não é? Exatamente. Sem dúvida. Sempre. Ainda por mais que tu estiveste ligado ao desporto, tu agora estando num patamar de música, não é? E também estás numa elite da música, que eu considero isso. É. Ok. Eu sei também o que é a falta do treino nesta parte, da parte física. Claro. No nível destes, não é? Claro que sim. Porque Solidamente sem corrupção, não é? Um gajo não pode dizer um bom desempenho mental ou de escrita ou o que seja sem estares fisicamente preparado, porque de certeza que tens imenso desgaste. Eu concordo contigo. Tem algum desgaste, mas imagina, eu não sou uma pessoa muito, sei lá, sedentária, nem tenho muitos maus hábitos, mas sei que se eu conseguir encontrar uma organização entre comer bem e treinar, consigo elevar o nível em quase todas as coisas, quase todos os aspectos do meu trabalho, tanto a dar concertos, como, lá está, como tu disseste, em termos de escrita, consigo ter a mente mais fresca para ficar mais tempo focado a escrever, ou mais tempo a produzir, mais energia, ou numa sessão, e mais competente. Exatamente, porque muitas das vezes uma sessão de estúdio pode levar 8, 10, 12 horas e tu estás ali focado, sempre a tentar ver, ali a dar os toques na música, um som mais para cima, um som mais para baixo, olha, tira isto, tira aquilo. Quanto mais fresco estiveres mentalmente, acabas por não chegar àquele ponto de cansaço onde tu já não consegues, já estás ali, já mas nem não pensas. estás a saber. E isso treina-se. E isso também treinas, exatamente. Se o teu corpo estiver
bem, consequentemente a tua mente e o teu frescor físico e psicológico dá para tu trabalhares durante mais tempo, principalmente numa coisa que eu gosto bastante de fazer. Boa. E às vezes dou por mim e 12 horas às vezes não chega no estúdio para fazer o que eu quero, porque felizmente ainda consigo estar bem, né, fisicamente e não sinto aquele cansaço e aquela necessidade de já estou muito cansado, quero dormir. Não, estou ali, Papião, tu és um tipo que eu conheço e sei o teu historial e sei como é que é a tua condição física, a tua estrutura. Tu és um tipo magro, que tem alguma dificuldade, se calhar, a aumentar a massa muscular. Bastante. Tu queres contar ali para as pessoas que tipo de alimentação é que tu fazes? Pode ser, olha, em primeiro lugar a minha alimentação neste momento está bem melhor. Então vou-vos dizer a alimentação que eu ando a fazer agora, mas mesmo assim sinto que falta-me um bocadinho de organização. Porque é como te digo, dou por mim muitas das vezes no estúdio e perco completamente a noção do tempo. E passas muitas horas sem comer, não é? Passo muitas horas sem comer. Ou seja, passo, não é muitas horas, mas passo mais, que acho que é suposto, para tentar ganhar o tal peso. Ou seja, eu consigo fazer as 4 refeições mínimas, né? Mas se for preciso, nas 4 refeições, entre o almoço e o jantar, eu não como durante 8 ou 9 horas. Estás a perceber? Às vezes até 10. E que todos nós sabemos qual é o impacto negativo que isso tem no organismo, não é? Exatamente. Então, se eu me conseguir organizar um bocadinho melhor, consigo atingir um dos meus objetivos, que lá está, eu não consigo ter tanta massa muscular, mesmo com o treino, porque não me alimento. Mas gostavas de ter mais massa muscular? Exatamente. E agora estou a comer ovos de manhã, ovos e cereais e uma banana. Depois no almoço, normalmente vamos sempre para uma carne com arroz e legumes ou assim. Pois é, o tal interregno. Eu agora, felizmente, há uma semana estou a conseguir levar o meu Tupperware para o estúdio, levar os meus lanchinhos e como lá tudo. Levo sempre umas bolachas, levo outra peça de fruta e às vezes, por causa da nutricionista, levo restos do almoço num Tupperware também e como. E vou tentando gerir um bocadinho até a hora de jantar e depois na hora de jantar normalmente tentamos ir para legumes e carne ou sopa. E arroz e carne, e normalmente é assim. E o peixe também. Então tu sentes que, se calhar, se não fosse pelo nutricionista, se calhar tu não fazias tão regrado? Ela ajuda a organizar. E a dar-te compromisso? Dá, exatamente. É mais uma pessoa que está ali em cima de ti para ver se tu consegues a puxar pelo pé. Exatamente, comer tudo a tempo e horas. Exatamente. Pronto, então agora só falta mesmo o treino, não é isso? Não, falta as duas coisas. Não, mas a alimentação agora está a começar a entrar, não é? Está a entrar agora no sistema. Mas para te ser sincero, a alimentação para mim é mais difícil que o treino. Okay. Para mim é mais difícil alimentar-me como deve ser do que treinar como deve ser. A única dificuldade que tenho em treinar contigo é ter que vir para aqui. Porque se tu fosses meu vizinho, estava aí sempre, estás a perceber? Mas... Opa, eu tenho um espaço em Algés. É mais perto? Não. É a mesma coisa, acho que ela por ela. Mas pronto, basicamente é isso. É organizar-me um bocadinho melhor com a alimentação e continuar a treinar. Papião, quem são assim os ídolos que tu olhas e dizes assim, olha, aquele gajo é o cara, o gajo é o fera, aquele gajo é o fera. Em termos de ídolos, mas estamos a falar da música. Sim. Referências mesmo. Naquilo que tu fazes, quem é o expoente, e dizes assim, olha, é aquele gajo. Olha, para mim, estávamos a falar um bocado com o André, interessante, mas o Kendrick Lamar é um dos meus rappers favoritos por vários motivos. Em termos de pessoa, enquanto pessoa, pelo menos a imagem que ele passa é muito parecida com a minha, pelo menos em termos do lifestyle dele, do que eu percebo. E depois foi um daqueles rappers que eu tive a oportunidade de ver crescer desde o início praticamente, quando ele era praticamente desconhecido para a maioria das pessoas, neste caso. Era conhecido dentro do nicho daquilo que eu ouço, que é hip-hop na altura, e comecei a acompanhar o caminho dele e a ver ele crescer e a fazer um excelente trabalho, e ele é uma das referências que eu tenho, e se eu puder ter um caminho parecido ao dele, ficava muito contente. Okay. Tu já estás num nível de sucesso, considero eu, sim. muito interessante. Respeito, e é um orgulho ter-te aqui connosco. Olha, obrigado. Então e aquele tipo musculoso, rap, como é que ele se chama?
É o 50 Cent. 50 Cent. Epá, mas ele já não é o único musculoso, já há tantos. Já, mais musculosos. Há E o bastantes. próximo vai ser tu, é? Faz sentido, era aí que eu queria chegar. Faz sentido. Faz sentido aquele Olha, cabedal? Depende. Faz sentido o cabedal, mas acho que tem que ter um propósito. Eu tenho um propósito para ele, estás a perceber? Não é muito para o lado daquilo do 50, né? Neste caso, mas tem um propósito e faz parte da tal transformação que falámos no início. E queres partilhar connosco? Sim, estou a partilhar, estou a dizer. Ou seja, de certa forma, se eu conseguir mostrar com coisas materiais a transformação, acho que toda a minha mensagem tem muito mais impacto. Yeah. Ou seja, as pessoas que já me acompanham desde as battles e que viram como é que eu era, não só enquanto artista, mas enquanto pessoa, enquanto físico, neste caso, a minha carcaça, né? A armadura que eu tenho, e tiverem a oportunidade de acompanhar a evolução, o meu objetivo é mostrar isso. Estás a ver? E acho que mais do que falar e mais mostrar também. É mostrar. Yeah. Sim, mas eu penso muito isso. E acho que isso é das coisas que para mim vai fazer muito sentido, porque lá está, eu não tive a oportunidade de ver o 50 quando ele era magrinho, estás a perceber? É isso que eu estou a dizer, ou seja, eu não tive a oportunidade de ver ele quando era magrinho, ele chegou já e já era super Gigantão, robusto. já era big. Exatamente, ou seja, mas as pessoas quando me viram a primeira vez, pelo menos até este momento, Existe uma evolução, e é uma exatamente, evolução. sabem que eu era magrinho, que agora estou um bocadinho mais atlético e se calhar daqui a uns tempos vou estar ainda mais. E isso também aconteceu comigo, porque eu também fui um indivíduo que também deu os meus primeiros passos no fitness, também era só pele, era pele e osso, né? Portanto, como seria se eu fosse um indivíduo que não tivesse esta possibilidade de poder mostrar o meu resultado às pessoas? É aquela questão que a gente tinha visto, né? Da congruência. Congruência. Tu és exatamente aquilo que tu imagina, e principalmente tu estás exposto, acabas por ser um exemplo ainda mais forte se aquilo que tu dizes da boca para fora e aquilo que tu mostras às pessoas acabam por ser coisas que são congruentes. Portanto, exatamente. claro que Para sim. mim, o meu objetivo é deixar de falar. É deixar as minhas ações e a minha música falar por si. Yes. Acho que já falei demasiado e agora quero só mostrar, quero trabalhar para mostrar. Olha, falaste em músicas. Diz-me aí as músicas que para ti são mais de sempre, tipo aquelas 3 músicas que para ti são mesmo marcantes. Pá, isso é muito difícil. Boa, então, É muito difícil de escolher porque são tantas e depende do teu estado de espírito, mas sei lá. Jesus. Mas o quê? Mas é rock? É hip hop? É o quê? Eu ia para o hip hop, porque é o estilo que eu ouço mais, é o que eu vou fazendo, é a escola de onde eu vim artisticamente. Mas olha, eu podia te dizer, já que estamos aqui num podcast de fitness, eu gosto muito do Lose Yourself, acho que foi o Lose Yourself do Eminem. Do Eminem. Exatamente, acho que é um Tem uma som- força essa música. é um som que lá está, tem essa carga motivacional muito importante para mim e ouvi bastante quando foi preciso. Deixa-me ver. Um som do Kendrick Lamar que é o Sing About Me, é um dos meus sons favoritos dele. E é um som que para mim lá está, não é o som em si, mas faz parte de um álbum que para mim é o meu álbum favorito e aquele som para mim é quase a catarse do álbum, então é um dos meus sons favoritos. E querem mais um? Sim. Ei, Qual é a tua música tua preferida? Minha? Não consigo. Mas Olha, isso deve ser difícil. isso ainda é mais difícil, meu. Para aquela que deu mais gozo escrever, sei lá. A que me deu mais gozo de escrever. Então espera, qual é que é a música Foi a última. que as pessoas mais conhecem? Que as pessoas mais conhecem por views e exposição é uma que se chama Impact. Chama-se Impact. Eu nem sei dizer. É porque é Impact. Não, é Impact e foi das canções que me deu mais gozo também escrever. E é das minhas canções favoritas. Só não sei se. Mas pronto, metemos o Impact também. Ou seja, estava a debater, porque eu tenho dificuldade em escolher os meus sons favoritos. Yeah. É porque eu gosto mesmo quando eu estou a fazer. E normalmente o meu som favorito acaba por ser o último. Né? Portanto, eu fiz pelo menos mais 2 ou 3 sons depois do Impact sair, neste caso. E apontava mais para esses, mas o Impact também serve. Impact. Impact, pronto, fixe. Boa.
Boa. Olha, e tendo em conta tudo o que já contaste sobre a tua parte mais profissional, mais atlética, quem é que és tu na tua parte mais pessoal?